Se você tivesse que escolher um momento da sua vida que definisse a sua história, quem você é, qual momento que você escolheria? Antes dessa gravação, eu fiz essa mesma pergunta para várias pessoas. E o interessante é que a maioria das pessoas tinha essa mesma dificuldade de responder essa pergunta. Porque é muito difícil encontrar um momento da vida da gente que defina quem nós somos. Mas quando a gente faz isso com outras pessoas, parece que se torna uma tarefa muito mais fácil, né? Não sei se você lembra desse nome, Roberto Baggio, mas eu me lembro muito bem que em 1994, esse italiano, jogador de futebol, bateu o último pênalti da Itália na Copa do Mundo. E ele perdeu o pênalti. E todo mundo que ouve esse nome hoje, Roberto Baggio, ele associa imediatamente esse nome com o erro que ele cometeu. Ele perdeu o pênalti na final da Copa, que deu o tetra para o Brasil. Mas o que pouca gente sabe é que o Roberto Baggio, ele foi o único italiano que marcou gols em 3 Copas do Mundo diferentes. O Roberto Baggio, ele jogou em 3 das maiores equipes da Itália. O Roberto Baggio, ele é um dos 10 maiores goleadores da história da Juventus. E em 93, o Roberto Baggio foi escolhido o melhor jogador do mundo. Mas apesar de todos esses feitos, apesar de todas essas conquistas, o Roberto Baggio vai ser para sempre o cara que perdeu o pênalti no final da Copa. É assim que nós fazemos muitas vezes. Nós definimos as pessoas por um momento específico da vida dela. Aquela pessoa fica estigmatizada, ela fica marcada. E parece que no Brasil nós temos um apetite a mais para esse tipo de coisa. Alguns estudos mostram que nos últimos 60 anos, mais de 1 milhão de brasileiros se envolveram de forma direta em linchamentos públicos. Sabe o que é linchamento? É quando você pega alguém que cometeu algum erro muito grave, um roubo, ou um assassinato, um estupro, alguma coisa assim, e junta a população e bate naquela pessoa até aquela pessoa morrer ou ficar quase morta. Mais de 1 milhão de pessoas nos últimos 60 anos, no Brasil, fizeram parte de linchamento. Mas não existe só o linchamento físico, existe também o linchamento moral. Eu conheço uma menina que, quando ela era adolescente, um vídeo dela vazou, um vídeo íntimo dela vazou, e essa menina teve que mudar de escola, ela teve que mudar de cidade, e por fim ela teve que mudar de país, porque ela não aguentou o linchamento moral que fizeram com ela. E hoje em dia, a gente tem o linchamento virtual, porque ficou mais fácil pra gente esculachar as pessoas, ficou mais fácil para a gente falar mal das pessoas, julgar as pessoas, porque nas redes sociais as pessoas estão muito mais próximas de nós. Quando eu faço isso, quando eu marco uma pessoa por um momento da vida dela, por um erro que ela cometeu, o que eu faço, na verdade, é uma distinção qualitativa moral entre eu e aquela pessoa. Aquela pessoa que fez o mal é do mal e eu, que não fiz aquilo que ela fez, sou do bem. Então eu que sou do bem, me sinto no direito de fazer o mal com aquela pessoa que fez o mal. Agora, é estranho, porque se eu que sou do bem faço o mal, eu também não me torno do mal? É meio complicada essa situação. Mas quando nós estamos do lado de cá, do lado daquelas pessoas que apontam o dedo, do lado das pessoas que julgam, do lado das pessoas que batem, do lado das pessoas que fazem bullying, que fazem esses linchamentos, é uma situação bem mais confortável, apesar de confusa. Agora, é muito doloroso quando nós estamos do lado de lá, quando nós somos os agredidos, quando nós somos os linchados, quando nós somos os julgados. Para algumas pessoas assistindo esse vídeo, pode ser que você tenha sido estigmatizado, que você tenha sido marcado por algum erro, por alguma falha, por algum pecado que você cometeu. Adúltero, ladrão, mentiroso, preguiçoso, sem vergonha, safado. Podem ser um dos muitos nomes que as pessoas têm chamado você e que você tem se chamado também. Eu quero ler um texto para você. Na verdade, Davi, no seu tempo, cumpriu os planos de Deus. O profeta Samuel já tinha dito a respeito de Davi que Davi era um homem segundo o coração de Deus. E milhares de anos depois, o apóstolo Paulo diz isso a respeito de Davi, que ele, no seu tempo, cumpriu a vontade de Deus. E eu vejo aqui uma ação maravilhosa de Deus a respeito de Davi e da história de Davi. Porque se você conhece a história de Davi um pouco, você vai se lembrar que Davi não foi uma pessoa que passou a vida inteira dele ileso. Davi foi alguém que cometeu muitos erros, e alguns erros muito graves, inclusive. Um erro muito famoso na história de Davi foi quando ele, tendo tudo o que qualquer pessoa poderia querer, ele deseja justamente aquilo que ele não pode ter, que era a mulher de outra pessoa.
ele comete adultério com essa mulher, ele engravida essa mulher e para acobertar o erro dele, ele planeja a morte do marido dessa mulher. Se fosse nos dias de hoje, a gente veria muitos hashtags assassino, hashtag adúltero a respeito de Davi. Mas não é assim que Deus faz conosco. Deus não nos define pelos nossos momentos de baixa. Deus não nos define pelos nossos erros. Deus nos define por quem Ele diz que nós somos. Deus, quando olha para nós, Ele enxerga em nós coisas que as pessoas não conseguem enxergar. Deus, quando olha para nós, enxerga em nós coisas que nós mesmos não conseguimos enxergar em nós. Deus, quando olha para a vida de Davi, aquele homem que cometeu vários erros, Ele diz que aquele era um homem segundo o coração dele, que cumpriu os planos dele. Davi não foi definido pelo seu erro, ele foi definido pela graça de Deus agindo na vida dele. Você não é definido pelos seus erros, você não é o ponto mais baixo da sua vida, você não é o seu pecado. Deus tem o poder de pegar uma história catastrófica e transformar numa narrativa de graça e de amor. Que você tenha sobre os outros um olhar de graça, amor e misericórdia. E que você tenha sobre você mesmo o mesmo olhar que Jesus tem sobre você. Se você gostou desse vídeo, mais do que curtir, compartilhe. Coloque lá no seu Facebook, manda o link por WhatsApp, para que essa mensagem chegue àquelas pessoas que mais precisam. Que Deus te abençoe.